dos reis, anjo dos anjos, fonte inesgotável de luz. Hoje estamos agora no começo de setembro, dia 3 de setembro de 2014. Vamos ler aqui no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem número 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante dá a incerteza e a hesitação de quem se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Como sempre fazemos, a leitura foi casual e tem uma frase aqui que parece que eu tinha lido antes, pouco antes, porque ela vem com toda a força em cima do que nós estamos falando. Nós precisamos sim entender a fé, desempenhar a fé, realizar a fé, viver em estado de fé. O que às vezes tem sido difícil é nós ouvirmos as pessoas falarem da fé como de fato a fé deveria ser abordada. A fé no dizer do Espírito Protetor, que neste mesmo capítulo 19, no item a fé humana e a fé divina, nos faz a proposta mais ousada sobre a fé, da qual eu tenho falado recentemente algumas vezes. A fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode gerar satisfação. Como se percebe, é uma definição de fé que foge totalmente dos padrões de religiões que nós seguimos, ouvimos, conhecemos ou nos dizem. Não é que não existe uma fé no divino, mas na hora em que Jesus diz para nós que nós somos deuses e que, portanto, Deus está dentro de nós, todas as vezes que acreditamos que nós podemos alcançar alguma coisa e nos empenhamos por isso, de uma certa forma, é o nosso próprio Deus que nós estamos atiçando para que Ele desenvolva em nós as possibilidades que nós trazemos. A fé é algo muito mais do que qualquer símbolo religioso. A fé é muito mais do que qualquer ritual, do que qualquer sentido de dizer eu creio. A fé, sendo a vontade de querer, ela pede uma ação motivada interiormente. Quantas e quantas vezes nós dizemos isso não é possível, eu não consigo, eu não mereço, mas na hora que a gente se prepara, se predispõe, automaticamente tudo começa a acontecer. Antes de ontem eu estava ouvindo um comentário de um pai com um filho, enquanto o filho estudava para uma prova relativamente complexa. E o filho dizia para o pai, que é um diálogo bem real, dizia, nossa, eu não sei como é que eu vou fazer, porque isso é muito difícil. E o pai, simplesmente ocupado, disse uma frase quase sem perceber o que tinha dito. Estude, você nem estudou ainda para dizer que é difícil, mas isso todo pai diz, e a gente diz também sem acreditar muito. Mas o filho não tinha outra opção, a única opção que ele tinha era estudar, e foi o que ele fez. Mas não se tinha passado nem 15 minutos desse primeiro diálogo. E de repente o filho olha para o pai, dá um sorriso e diz, o que foi que houve? Ele disse, eu estava enganado, é muito fácil. Ele disse, mas ainda há pouco era muito difícil. Era muito difícil porque eu não tinha entendido. E por que você não tinha entendido? Não sei, eu acho que quando eu li eu estava pensando em outra coisa. Agora eu li prestando atenção e é fácil. Por que é que algo que 15 minutos antes é muito difícil e 15 minutos depois é fácil? Porque simplesmente a gente conduz, direciona, posiciona o nosso foco, a nossa atenção, a nossa concentração, a nossa objetividade. Na nossa vida, muitas coisas, posso até dizer, a grande maioria das coisas da nossa vida, elas passam exatamente por esse mesmo referencial.
nós dizemos, nossa, eu estou com essa doença, é incurável, vou morrer. E de repente nem é tão incurável assim, nem é tão fatal desse jeito, e dá para a gente conviver. Tem muita gente que já superou coisas tidas como impossíveis, e aí rapidamente a gente chama de milagres. E na hora que é um milagre, parece que foge de nós a possibilidade de lutarmos pela nova luta de renovação. Nós precisamos sim, sobretudo, acreditar em nós mesmos. Muitas vezes nós dizemos, Pai nosso, seja feita a vossa vontade. E muitas vezes dizemos isso porque não sabemos necessariamente o que queremos. Porque na hora que nós sabemos o que queremos e lutamos por isso, e quando pedimos a Deus seja feita a sua vontade, Ele está vendo para onde nós estamos dirigindo o nosso esforço. Se nós lermos a escola budista, se nós lermos as informações de Krishna, se nós lermos até mesmo as informações de Maomé, se nós lermos os grandes pensadores e os grandes experimentadores de muitas religiões, nós vamos encontrar todos eles dizendo de que o motor de nossas ações são os grandes determinantes dos nossos sucessos. Se diz isso de forma figurada, se diz isso de forma quase que adorativa, mas no final nós temos que fazer alguma coisa. Porque seria muito cômodo nós simplesmente ajoelharmos as pernas e dizermos, Deus me atenda, e Ele vem e me atende só porque eu estou de joelhos. Então era tão simples, todo mundo ficaria de joelhos e os problemas do mundo estariam resolvidos. Mas imediatamente a gente já acrescenta, mas nem todo mundo que fica de joelho recebe, e se pergunta, por que não se recebe? Muito simples a resposta, porque a gente não acredita, a gente não tem fé, a gente não vai por onde, não faz por onde. Tem uma história que eu já contei aqui também há um tempo, mas que é muito apropriada para esta reflexão. O professor chama os alunos para subir uma montanha para poder devolver à terra a paz. E quando vão passando pela estrada, um pensador muito conhecido por nome de Nasruddin, ele vê aquele professor com aquele monte de crianças, e então ele pergunta, quando é que você vai com essas crianças? Nós vamos lá em cima da colina orar para que o mundo tenha paz. Nasruddin dá uma risada e diz, você é muito tonto, não vai fazer isso. Ele diz, mas por que, Nasruddin, você diz isso? Você não acredita na fé das crianças? E ele disse, não, nesse tipo de fé não. Ele disse, mas por que você está desestimulando os alunos a pedirem a Deus para que a paz se faça? Ele disse, se Deus fosse atender tudo que os pequenos pedem, você simplesmente ficaria desempregado, porque a criança o que ela mais pede é que o professor adoeça e não vá dar aula. Ora, o que estava Nasruddin ali dizendo? Ele estava desrespeitando a nossa fé, o nosso vínculo com o superior de forma alguma, mas ele estava convidando para que nós refletíssemos para o que nós estamos pedindo. Nós pedimos todo dia 31 de dezembro, no mundo inteiro está todo mundo dizendo paz para a terra, e a maioria veste de branco querendo que a paz chegue no dia 1º. E no dia 1º a gente liga a televisão, vai para os noticiários, vê que a paz não passou nem por perto. Então os espíritos não estão nos ouvindo, os anjos não estão nos acudindo, Deus não está percebendo o nosso apelo? Ou será que a resposta do mundo espiritual não seria, e o que é que você está fazendo pela paz? Aonde é que você está empregando a sua fé no campo da paz? Porque se fosse só pedir, a gente já teria um mundo totalmente novo. Imagina, tem alguém que não quer estudar de jeito nenhum, mas a mãe, amando muito aquele alguém, diz, Deus, faz com que meu filho passe nas provas. E se ele passasse por conta dessa oração, estaria estabelecida a desgraça da ignorância. Porque ninguém mais precisaria estudar, bastaria apenas a gente pedir a alguém que nos fizesse a vibração, uma oração. Procura alguém que tenha muita fé para que ela simplesmente resolva o nosso problema. Conta-nos uma história também muito antiga, de que um rei queria ser feliz. E então um gênio chega para ele e diz, para que o senhor seja feliz, o senhor tem que vestir a camisa de um homem feliz. E ele manda os seus súditos à busca desse homem feliz. E vão e tiram as camisas de um monte de gente. Mas quando perguntava, mas você é feliz? Sou. Você tem certeza que sou feliz? Sou. Agora, se eu ficar sem isso, eu não sou feliz. Ah, então você não é feliz.
E assim foi, pegou camisa de muita gente e ninguém era necessariamente feliz, até que chegaram num lugar e tinha um homem que estava arando a terra, sol quente, suor escorrendo, e então lhe perguntou: o senhor é feliz? Ele disse: claro, sou muito feliz. O senhor veja, eu estava aqui sozinho e o senhor de repente já chegou para mudar a figura do meu dia, e ainda mais para me perguntar se eu sou feliz. Mas o senhor é feliz por quê? Ele disse: eu sou feliz porque eu estou em paz comigo mesmo. Mas o senhor vive aqui sozinho? Ele disse: pois é, eu estou sozinho, mas nunca estou só, porque eu estou comigo mesmo. Mas o senhor é feliz por quê? Porque eu tenho vida, quem tem vida é feliz por isso mesmo. O senhor é tão feliz esse tanto todo, o senhor não tem nenhuma tristeza nenhuma, porque tudo que acontece de desagradável é mais uma lição que eu tenho, e cada lição que eu aprendo me deixa ainda mais feliz. Ah, então eu queria que o senhor me desse uma coisa. Pois não, se eu tiver, está nas suas mãos. Eu queria que o senhor me desse uma camisa. Ele disse: eu não tenho camisa. Como é que é? O senhor não tem uma camisa? Não, não tenho uma camisa. E o senhor não se arrepende, eu não sei, na falta de uma camisa? Ele disse: não, meu jovem, eu sou feliz. E quem é feliz não precisa sequer de uma camisa. Quantas vezes nós estamos querendo fazer da nossa fé uma resposta direta, quando o que nós precisamos é ter uma estrutura interna que nos dê sustentação para o que quer que seja. Quando nós vivemos intensamente aquilo que nós nos propomos a viver, aí nós temos todos os motivos para nos sentirmos felizes e plenos de fé. Quando alguém quer fazer alguma coisa e luta por fazer e por conseguir, consegue. Mas alguém pode dizer: mas eu conheço alguém que fez de tudo a vida inteira e não conseguiu. De certo, a melhor opção que tinha para ela era talvez não conseguir. Porque também tem muita gente que na hora que consegue o que quer se perde a partir daí. E quantas vezes nós nos ganhamos exatamente por não desistirmos? Os grandes vencedores da vida são os perseverantes, não são necessariamente os que ganham, são os que continuam perseverando. Quantas pessoas se perderam depois de ganharem grandes prêmios, porque acreditaram que chegaram no ponto máximo onde poderiam chegar, e muitas vezes aquele é apenas um ponto de partida. Quantas vezes nós acreditamos que o mundo todo conspira contra nós, todavia quando lá de manhã cedo a gente acorda e a vida está sorrindo, dizendo: venha, temos mais um dia para enfrentar. Quantas vezes a gente fica pensando: meu Deus, eu tenho que ir para o Leão hoje de manhã, quarta-feira, tanta coisa para fazer. A gente vem às vezes até meio desgostoso, torcendo para que o trânsito esteja engarrafado, para a gente ter uma desculpa e voltar e não chegar até aqui. Mas quando chega, diz: eu quero o que eu estava querendo fazer da minha vida, que iria perder essa oportunidade de refletir, de pensar, de orar, de buscar ajuda, de ajudar também. Quão grandiosa é a vida o tempo inteiro para cada um de nós. Mas é preciso que a gente acredite nisso. Se nós aqui todos tivéssemos uma evidência, que pudéssemos neste instante observar o que se desenrola no plano espiritual aqui deste ambiente, nós ficaríamos extasiados. Nós sequer pensaríamos em qualquer outra coisa que não fosse estar aqui por mais tempo. Porque é notório, tem pessoas que ao entrar neste salão já sentem uma nuance interior totalmente diferente. Sente um batimento diferente, sente uma inspiração diferente, sente algo a lhe tocar a pele de uma forma diferente. E a gente fica sem saber o que é isso. São emanações de espíritos que trabalham para que nós sejamos bem recebidos. São influências positivas que estão à nossa disposição, mercê a bondade de Deus para cada um de nós. Mas tem gente que diz: eu estou sentindo tudo isso, mas eu não acredito. Pouco importa, não acredito, mas aproveite. Porque muitas vezes alguém pode dizer: a água do mar está quente, mas se alguém veio do sul, onde a água do mar sempre está fria, ele vai dizer: mas eu não acredito porque a água do mar é fria. E eu digo: a água do mar aqui do Nordeste é quente. Eu não acredito, por isso mesmo eu não entro na água. E perde de tomar um belíssimo banho de praia no Nordeste, porque lá no sul a água está quase sempre fria. Quantas vezes a gente perde muitas coisas porque a gente embirra? E a gente quer chamar isso do quê? De inteligência? Chamaremos isso de atitude religiosa? Estamos chamando isso de quê? Acomodação psicológica. Nós nos acomodamos nas nossas limitações, acreditando algumas vezes de que essas limitações são as melhores opções que nós temos para a vida. A melhor opção que a gente tem para a vida é acreditar que nós podemos realizar aquilo a que nos propomos.
Como dizem os pensadores, para realizar sonhos, a primeira necessidade nossa é a de acordarmos. E acordar significa dizer mãos a obras, braços no arado, cabeça pensando naquilo que nós buscamos. E dessa forma nós chegaremos aonde estamos nos propondo chegar. Fé não é uma atitude beatífica nem religiosa. Fé não é uma postura apenas filosófica. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode gerar satisfação. Procuremos ficar bem relaxados. Sugiro às pessoas que tenham sobrepesos sobre as pernas e ponham-nos de lado para facilitar assim nosso relaxamento e a nossa meditação. E vamos meditar na bondade da vida. A bondade da vida que quando nós éramos muito pequenos, tivemos algumas noites insones, passamos por momentos de dores em que chorávamos muito. Tudo isso porque a natureza começava a nos doar dentes para num estágio muito próximo termos um outro tipo de alimentação ao nosso dispor. Reflexionemos sobre quando quisemos dar os primeiros passos, muito difíceis, trôpegos, quanta dificuldade, quantas quedas se seguiram, quantos choros, quantos arranhões. Mas depois de um certo tempo, já bailávamos como verdadeiros artistas no palco. Só que o nosso palco era a vida, e o artista era aquela criatura que até bem pouco tempo sequer se conhecia a si próprio. Imaginemos-nos como pequenas crianças que já podendo caminhar, podendo escolher, podendo ver e discernir, agora encontrava-se num conflito entre o que achava que era bom e o que os adultos diziam deve ser diferente. Quantas questões nós discutíamos conosco mesmos, quantas vezes foi-nos apontados castigos, reclusões, simplesmente para que aprendêssemos que outros valores ainda aguardavam para serem agregados à nossa personalidade. Recordemos-nos de quando fomos às escolas e que tínhamos colegas e amigos engraçados, outros nem tanto. Tínhamos professores bons e pacientes, outros nem tanto. Quando nós tínhamos vontade de chegar logo à hora de retornar à escola, e outras vezes nem tanto. Como a vida é engraçada nos seus contrastes. Nesses momentos de reflexão, podemos agora nos imaginar na idade em que estamos, no tempo que vivemos, no lugar em que estamos exercitando todas as nossas potencialidades. Porque é neste tempo que nós ainda continuamos encontrando conflitos. Queremos a saúde, mas algumas enfermidades nos direcionam a laboratórios, a químicas, a profissionais da saúde, ou até mesmo a casas como o Leão, que se propõem a nos dar a energia que precisamos. E podemos aí refletir: ó vida, como é sábio o mapa que nos mostra os teus caminhos. E aqui chegamos, muitas vezes sem entender porquê. E chegamos também a outros lugares, em alguns casos, sabendo porquê. Mas o que importa é que nestas reflexões, que podemos fazer a qualquer tempo, fazendo valer tudo que já passamos, temos condições de entender aquilo que não me é agradável agora, está certo,
me reserva novas missões e oportunidades. Assim como os dentes da primeira infância que romperam, gerando tanto desconforto. Desconfortos de hoje podem estar propiciando à minha vida novos avanços e novas oportunidades. Nestes ambientes como este em que nos encontramos, verdadeiras legiões de amigos espirituais nos abraçam, nos envolvem, fortalecem-nos o ânimo, predispõem-nos ao melhor. É preciso apenas que nós nos coloquemos em seus braços. Mas esta atitude nem sempre é tão simples. Para nos entregarmos nos braços de alguém superior, é preciso que levemos no coração a humildade de dizer: abraça-me. Para nos colocarmos sob o olhar atento daqueles que velam por nós, é preciso aprender a pronunciar novamente as 3 palavrinhas mágicas: eu te amo. Quantas vezes não percebemos que anjos guardiões estão nos acompanhando reencarnações sobre reencarnações, e nos permitimos tão somente dizer: duvido que isto seja verdade, quando a atitude mais sábia de nossas almas seria: quem quer que você seja e aonde você esteja, que estejas em mim, comigo e me auxiliando para que eu seja melhor e esteja melhor a cada dia. Quantas reflexões podemos fazer a partir da nossa própria vida individual, sem precisar buscar referências lá fora. Como a cultivar as grandes possibilidades que germinam no sol de nossas almas. Nestes momentos de reflexão, de meditação, de busca de foco para uma vida harmoniosa, peçamos a Deus, peçamos à vida: abençoe-nos os propósitos, fortaleçam-nos a existência, mostrem-nos as lições que devemos extrair de cada oportunidade que surge, e que nós tenhamos a serenidade na alma para absorver as energias que esses amigos espirituais já vêm depositando em nossas almas desde muito cedo. Certamente, alguns de nós, muito antes do despertador, escutamos alguém com carinho a nos dizer: vamos, hoje é mais um dia de bênçãos. E nos trouxe, velando-nos o caminho, para que aqui chegássemos, sãos e saudáveis, como deveremos estar. Os nossos amigos magnetizadores encarnados, reunindo agora os seus fluidos, as suas energias, seus magnetismos, reforçam ainda mais todo este universo de energias, em que fluidos materiais, unindo-se aos fluidos espirituais, tudo isto num grande amálgama de bênçãos, fica à disposição de cada um. Usemos a nossa própria razão, usemos a nossa emoção para dizer: vida, Deus, amores do mundo maior, envolva-nos, auxilia-nos para que estas energias nos envolvam, auxilia-nos para que estejamos não apenas recebendo, mas que sobretudo guardemos em nós este verdadeiro renovar de energias, de saúde e de bênçãos. Nós que aqui estamos neste momento, sentimos todo este manancial de fluidos, e até mesmo algumas pessoas
que nos acompanham depois pelas ondas que a tecnologia nos oferece. Concentrem-se, pensem neste momento na grande oportunidade que Deus nos oferece de absorvermos energias benditas, de trocarmos aquilo que nos fustiga de forma negativa por aquilo outro que nos impulsiona às vitórias que nos aguardam. Estejamos em paz conosco mesmos. Peçamos ao nosso anjo de guarda que nos dê a luz, que nos conceda o saber para vermos o bom e compreendermos o melhor, para vivermos o bem e para levarmos o amor. Vida, Deus, Pai e Mãe de todos nós, Jesus, divino amigo de todas as horas, que não apenas nos deixastes bons exemplos, mas sobretudo como nos asseverastes: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Esteja conosco, Senhor, assim como os nossos anjos protetores, os espíritos amigos, trabalhadores desta casa, os amigos espirituais, trabalhadores da causa do bem. E tudo isto esteja em nós com muita fé. Que assim seja. Os nossos magnetizadores se retiram para a magnetização das águas, enquanto nós ficaremos aqui em oração, vibrando positivamente, absorvendo mais. Tem muitos fluidos ainda à nossa disposição. Estejamos abertos para recebê-los, captá-los, retê-los e nos melhorarmos em nome da vida, em nome de Deus, em nome de Jesus. Continuemos em oração.